Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Escolhi Evangelizar. E hoje nós estamos uma noite muito especial. Na verdade, talvez você vai assistir num outro momento, mas é um tempo muito especial porque nós estamos recebendo, já vou apresentar, o nosso querido missionário Daniel. Já vou estar apresentando com mais detalhes, mas eu quero, desde já, dar boas-vindas a todos vocês que estão a nos acompanhar pelo Facebook Eu Escolhi Evangelizar e também pelo canal Eu Escolhi Evangelizar, tá? Também quero dar boas-vindas a você que nos acompanha através da rádio Esperança na Web. Você é muito bem-vindo. Eu aproveito para pedir a todos vocês que possam estar partilhando essa mensagem, partilhando essa transmissão com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para você e certamente abençoará a vida de outras pessoas também. Peço também que você diga nos comentários de onde você está falando, você vai poder fazer perguntas. Vai ser uma noite bem legal, bem interativa, para a gente falar desse tema tão importante para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo muito difícil em todo o mundo, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Você que é missionário, você que é pastor, você apenas que é membro de uma igreja e quer entender mais com essa questão do evangelismo nesse tempo onde o digital online passa a ser uma realidade muito maior em muitas realidades. Eu quero convidar aqui o meu amigo, pastor Daniel, na verdade, missionário Daniel Figueiredo, e vou estar apresentando, ele vai estar falando um pouco mais de onde ele é, da igreja que ele faz parte, tá certo? Então vamos aqui trazer a tela dele, para ele participar com a gente. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa noite para você e todos aí no Brasil. Graça e paz, pastor Marcos Azevedo. Graça e paz a você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, mesmo que não seja ao vivo essa reprise, que Deus venha estar te abençoando, a todos os ouvintes também que estão acompanhando nossa entrevista pela rádio. Eu quero enviar saudações aqui do Brasil e a graça do nosso Deus venha estar com todos. Amém, amém, louvado seja Deus. Olha, é muito bom ter você aqui conosco, participando desse canal, e já estou vendo várias pessoas aí entrando, sejam todos muito bem-vindos. A gente sempre pede para você dizer de onde você está participando, porque tem pessoas que podem estar participando até de outros países, né? A gente mandou aqui o contato para vários lugares. Hoje, graças a Deus, temos mais de 9 mil pessoas inscritas no canal, e a ideia é divulgar realmente um pouquinho mais desse tema tão interessante que o Daniel vai trazer para a gente hoje nessa entrevista. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho de onde você é. Você é de Volta Redonda, você é membro da nona igreja presbiteriana do Brasil, isso aí, em Volta Redonda, não é isso? Fala um pouquinho disso, fala se você é casado, tem filhos, conta um pouquinho de quem é o Daniel para a gente conhecer melhor. Amém. Então, eu sou casado, né, com a Mariana. Temos um filho, Davi, um pequeno Davi, que já está no caminho do Senhor, já está ali fazendo também as suas missões, por assim dizer, né, louvando, orando, participando no dia a dia conosco. E nós somos membros da nona Igreja Presbiteriana do Brasil, que está em Volta Redonda, né, no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente não está morando em Volta Redonda, nós estamos hoje na cidade de Três Rios, também no interior do estado do Rio, é uma cidade bem próxima ali à Volta Redonda, e hoje nós estamos residindo aqui e apoiando a igreja local aqui de Três Rios, mas somos ligados à igreja de Volta Redonda. Certo, maravilha. Deixa eu trazer aqui minha tela de volta, muito bom. É isso aí. E você também tem um canal, né? Isso, tem um canal no YouTube, né? Isso que você fala um pouquinho do teu projeto. Eu queria que eu vou estar colocando aqui o link do canal, mas que você falasse um pouquinho do teu ministério, antes da gente entrar propriamente dito nas perguntas, que você pudesse falar para as pessoas que estão nos acompanhando, tanto pelo canal, pelo Facebook, pela rádio, um pouquinho do teu ministério, do que você faz, como é que é a sua vida enquanto servo de Deus, aí em Três Rios, no caso, nesse momento, né? Claro, claro. Então, tudo começou, nosso ministério, né, o meu e da minha esposa, começou, né, em 2017, né, antes de iniciarmos a iniciativa evangelística Pregando pelo Mundo, nós já trabalhávamos, né, tanto eu quanto ela, na área de comunicação, né, eu sendo analista de informação e também na parte de design, desenvolvimento de sites, para o mundo corporativo, e ela, jornalista, pós-graduada em marketing político. Nós começamos, quando nós nos casamos, nós
unimos nossas forças e começamos a prestar serviço, né, no mundo secular. E aí, lá por idos de 2016 para 2017, né, nós começamos a entender de Deus um chamado para a comunicação do reino. Né? Deus começou a mover no nosso coração uma dedicação para trabalhar, investir, devolver todo o nosso talento, aquilo que nós ofertamos para o mundo, por assim dizer, né? Trabalhamos para o mundo, nós agora começamos a investir no reino. E foi quando nós começamos a pesquisar um pouco mais a respeito de missões, e nós começamos a achar ter uma grande dificuldade de encontrar algumas informações, dados missionários, né? Geográficos, o próprio de evangelismo, o desenvolvimento de vários trabalhos missionários ao longo do mundo. E foi aí que a gente começou a investir mais nesse campo. Começamos a pesquisar e começamos a desenvolver um trabalho de evangelismo, por assim dizer. Inicialmente, o Pregando pelo Mundo, ele era um projeto, né, que a gente pensou numa rádio, pelo incrível que pareça. A gente tinha como botar uma rádio web, com mensagens, louvores, e até mesmo momentos ao vivo em que a gente iria pregar ao vivo, né? Mas Deus foi direcionando e foi mudando esse projeto, e hoje ele tornou-se o que ele é, né, com vários canais, através do YouTube, né, através do Instagram, do Facebook e de outras plataformas também, como podcast, né, o Spotify. Uhum. E a gente começou a utilizar essas plataformas para poder falar do amor de Deus, né? E não somente isso, mas também ensinar aqueles que não sabem, não têm habilidade de utilizar a parte tecnológica. A gente começou a ensinar, a falar como que se faz para poder propagar o reino de Deus através da internet. Ah, que bom, rapaz, que legal, interessante. Então quer dizer que, de alguma maneira, você também teve essa ideia, essa iniciativa de começar a trabalhar com rádio também. Que legal, isso é muito bom ouvir. E nesse tempo, né, que a gente vive, tempo tão complicado realmente de agora estar presencialmente com as pessoas, as mídias sociais, né, as redes sociais certamente ajudam muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E aí eu já entro diretamente na primeira pergunta, né? Que você pudesse contar um pouquinho sobre essa iniciativa evangelística Pregando pelo Mundo. Você falou aí quando surgiu, né? Falou um pouquinho dessa questão da rádio, etc., e do objetivo principal, mas esse trabalho em si, a ideia do trabalho, como é que você vê isso hoje, principalmente nesse tempo que a gente vive, onde o online parece ser uma coisa até mais real na vida das pessoas? Eu sei que tem muitas pessoas que ainda lutam com isso, de começar a transmitir cultos ao vivo, enfim. Mas como é que você vê isso, essa necessidade do evangelismo através das redes sociais de uma maneira geral? Acredito que a necessidade que existe na internet é muito caracterizada por a gente entender que a internet ela é um campo missionário. Né? Um amigo meu missionário, certa vez conversando comigo, ele fez uma observação muito interessante. A gente não estuda, né, as culturas, né, os povos transculturais para poder a gente se preparar para poder estar lá, né? O idioma, a cultura, o relacionamento, tudo. A gente estuda isso. Então a internet ela precisa ser olhada e entendida, né, e também estudada como fosse um povo transcultural. E as pessoas que hoje utilizam a internet, principalmente os jovens, né, nós temos acesso de todas as idades, mas hoje, esmagadoramente, existe uma facilidade maior do jovem estar interagindo nas redes sociais. Então, a gente precisa compreender o perfil desse jovem, o que ele consome. Então, a importância da igreja, né, do Evangelho de Cristo, está inserido também na plataforma online, hoje em dia não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Nós precisamos, sim, entrar nesse campo e precisamos investir nesse campo. E temos hoje igrejas, né, posso dar exemplos aqui, né, no Brasil e fora do Brasil, que têm colhido frutos, né, por ter investido. Né, recentemente, conversando, ouvindo, melhor dizendo, uma mensagem do reverendo Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, ele comentou que em 2020, né, em meio a todas as restrições que nós tivemos, a igreja dele cresceu de 25% a 30%. Ele recebeu só em 2020 mais de 200 membros.
Isso tudo porque ele continuou a pregar pela internet. Pessoas alcançadas pela internet, ouvindo o evangelho sendo pregado todos os domingos e indo ao culto quando foi reaberto, quando foi autorizado. Então isso mostra a efetividade de um trabalho bem feito online. Entendeu? Essa é a importância. O campo ele é fértil. Sim, sim. Interessante. Muito boa sua colocação sobre isso. Antes da gente continuar aí para a próxima pergunta, eu quero assim citar algumas pessoas que estão participando aqui, né? Tem gente de Brasília participando, inclusive se você estiver vendo alguém aí nas suas redes, direto, eu estou olhando pelo chat aqui, você pode citar também, mas eu já vejo pessoas aqui participando de Brasília, de Mato Grosso do Sul, louvado seja Deus. Você que ainda não disse, né? Tem gente aqui de Portugal, né? Tem o Pedro. Pedro É Amaral. um seguidor nosso aí que participa Legal. direto de Portugal, a Mariana. Ah, que legal, Pedro. Depois você diz de onde exatamente aqui em Portugal. Eu estou em Lagos, no sul de Portugal, tá? E vocês que não disseram de onde estão assistindo, coloca, tá? Yasmin acabou de entrar aqui, ela fala lá de Mato Grosso do Sul, de Corumbá. Ela sempre está acompanhando também. E a gente aproveita e pede para você partilhar com outras pessoas para que mais vidas possam ser alcançadas e abençoadas com esse tema tão pertinente para o tempo que a gente está a viver, tá? Mas, Daniel, você e sua esposa, vocês utilizam, né, no caso, a internet para pregar o evangelho e também conscientizar os cristãos, de uma maneira geral, sobre a importância de usar as redes sociais e falar de Jesus, ok? De alguma maneira, vocês têm encontrado alguma barreira nesse aspecto? E se caso tem encontrado, se caso existirem barreiras e tem existido barreiras, quais são essas barreiras, né? E quais os desafios, os maiores desafios que vocês têm encontrado propriamente dito com essa atividade, né? Com esse ministério de conscientizar as pessoas acerca de pregar o evangelho através das redes sociais, da internet como um todo? Acredito que hoje uma das grandes barreiras, pastor Marcos, é que as pessoas ainda, a grande maioria, né, ainda mais igrejas que têm um cunho mais tradicional e conservador, as igrejas elas têm um receio muito grande, como o senhor mesmo sinalizou no início, né, da nossa conversa. Tem um receio muito grande porque, primeiro, a internet, aparentemente, para as pessoas que não conhecem, elas acham que é uma terra sem lei. E não é bem assim. Né? Então, existe muito conteúdo sendo feito que está fora da palavra de Deus, está sendo distorcido. Né? Então, o maior desafio, acredito, hoje, uma das barreiras e desafios, é você levar o evangelho de forma cristocêntrica, né? Retirar todas esses apêndices que estão sendo colocados, esses aparatos, né, de heresias misturadas com falsas verdades, né, ou meias verdades, né, disfarçadas ali na internet, e levar o evangelho verdadeiro, que salva, que cura, que liberta, que é Jesus Cristo. Né? Então, a grande barreira hoje é a questão da credibilidade. Né? Diante de tantas heresias e de tantas coisas que nós temos visto sendo feitas na internet, acaba que quando existe um trabalho bem feito, as pessoas já estão receosas em ouvir. Elas estão receosas em participar. Elas estão receosas em se inscrever naquele canal. Né? Por quê? Porque ela já não sabe se aquilo que ela vai ouvir é mais um engano, é mais uma falsa promessa, né, de evangelhos, de pregações, né, que nós temos visto que são enganos. Então, acredito hoje que isso é um grande desafio e acaba sendo também uma grande barreira. Mas, por outro lado, algo que nós temos visto é o quê? E até mesmo estou aqui incentivando a quem já está fazendo isso, é a perseverança. Né? As dificuldades, elas sempre estarão, todos os dias, estarão latentes. Né? Principalmente quando nós pregamos o evangelho que é cristocêntrico. Quando a gente está focado na palavra, os desafios eles são maiores. Né? As objeções são maiores. Né? Satanás ele se levanta para poder destruir esse ministério. Então, o que eu digo é o seguinte, e tenho aprendido até mesmo com pastores amigos meus, que a gente acaba sendo discipulado, todos nós somos missionários. Todo salvo em Cristo foi chamado para pregar a palavra de Deus. Não existe o pastor que prega somente e o membro que ouve. Todos nós, se nós somos salvos em Cristo, se Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós temos um dever. Né? Não é uma dívida, é um dever, uma obrigação, porque ele deu uma ordem lá no Evangelho, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não falou assim,
Pastor, ide e pregar o evangelho. Missionário, ide e pregar o evangelho. Presbítero, ide e pregar o evangelho. Ele falou, não, ide. Ele deu uma única ordem, ide. Então, todos nós temos que ir. Todos nós temos que pregar o evangelho, independente dos desafios. Sim, excelente, excelente colocação. Infelizmente é muito complexo ainda as pessoas entenderem. Ainda ontem eu falava em uma live sobre isso, né? Na verdade, num treinamento interno, né? Através do Zoom, sobre isso. A necessidade de nós entendermos realmente que ao nosso chamado, às vezes as pessoas confundem. Não, eu toco bateria, eu faço parte disso, daquilo. Essa parte de evangelismo é com o pessoal do evangelismo. Negativo. O ID é para todos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, e uma das barreiras que as pessoas acabam por enfrentar, às vezes dão desculpas dizendo que não sabem falar ou coisa parecida. Irmãos, todos nós sabemos e precisamos orar pelas pessoas. O primeiro passo para nós chegarmos até as pessoas, até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor, é através da oração. Então eu quero desafiar você que está nos ouvindo a colocar as pessoas, o perdido, colocar aquelas pessoas diante do Senhor, orando por elas. A gente tem um hábito muito equivocado, eu dizia ontem, de apenas querer convidar, né? Nós somos excelentes convidadores. Vamos à igreja, irmãos, você é a igreja. Estou dizendo que você não deva levar a pessoa até o templo, não é isso. Até porque se fosse isso que fizesse da gente um cristão, imagina nesse tempo que estamos a viver que muitos nem podem ir ao templo. Então não é bem dessa maneira. A gente precisa compreender que onde você está colocando a planta dos seus pés, ali está a igreja de Cristo. E você tem o Espírito Santo do Senhor, você precisa partilhar o evangelho. E partilhar o evangelho não é, às vezes, pegar a Bíblia e dizer assim, você tem que ir para a igreja. Não é isso. Mas é, de uma maneira simples, orar pelas pessoas. Parece, não simples no sentido de ser simplório orar, é importante, mas separar tempo de qualidade para orar, colocar aquela pessoa diante do Senhor e dizer, Senhor, amanhã eu vou estar com fulano, mais uma vez lá no trabalho. Ó Deus, me dê a oportunidade de ser bênção na vida dessa pessoa. Orações desse tipo, orações objetivas, orações intencionais, que eu tenho certeza que Deus vai quebrantar os corações à medida que o tempo for passando e vai salvar aqueles que ele já tem para ser salvo. Nós não sabemos quem são, então nós precisamos pregar e partilhar o evangelho. Pastor, até mesmo, só fazendo uma aspas, disso que o senhor falou, eu já colhi vários testemunhos, né, do nosso trabalho das redes sociais, que as pessoas podem falar assim, Daniel, mas é um simples banner que você faz. Uma coisa que eu tenho aprendido também, a gente pode fazer uma arte para a rede social ou repostar uma frase bonita, um versículo bíblico, mas se a motivação do nosso coração não estiver empenhado em ganhar uma alma com aquela frase, aquilo ali não valeu de nada. Eu dou um testemunho aqui, que foi que uma das pessoas, né, uma jovem da nossa igreja, lá de Volta Redonda, né, hoje ela já está morando em outra cidade, mas quando ela estava morando lá, ela compartilhou, né, um banner nosso no WhatsApp dela, nos stories dela, e ela depois mandou para mim, ela falou assim, Daniel, eu compartilhei o banner que você postou, uma pessoa veio falar comigo, uma colega minha, e eu comecei a fazer um trabalho de discipulado com ela, e depois veio mais uma outra pessoa, né? E hoje nós estamos estudando a Bíblia por causa daquele banner, por causa de um versículo bíblico. Então isso mostra o poder do evangelho, não é o poder da minha arte, uma arte gráfica bem feita, não, é o poder do evangelho com a motivação certa. Se nós fizermos isso com a motivação certa, nós iremos colher frutos para o reino, é isso que importa. Sim, sim, com certeza. Isso faz toda e total diferença. Até porque nessa questão de partilhar ou de compartilhar coisas que estão nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, a gente tem que ter muito até cuidado com isso. Eu vejo pessoas, Daniel, às vezes, partilhando coisas que não são nem cristãs. Mas às vezes está citando lá, às vezes, Jesus, etc. Eu vejo cada coisa que eu fico pensando, meu Deus. Tem gente que simplesmente recebe alguma coisa e partilha. Às vezes nem lê. Recebe e manda para frente, recebe e manda para frente. Não é assim, irmãos. Então, o trabalhar com evangelismo nas redes sociais, você tem que realmente ter que colocar o coração naquilo que você está a fazer. Então, tem que ter um propósito. Então, você pode até não saber produzir um material, mas, por exemplo, a irmã Solange, né, ela pergunta aqui, é interessante citar, uma pergunta que ela faz, né? É interessante citar de qual denominação pertence a utilizar as redes
sociais para evangelizar? É uma pergunta que ela está a fazer aqui, né? Se tem que colocar a placa ou coisa parecida. Por exemplo, nós citamos aqui o Daniel, ele faz parte da Igreja Presbiteriana, ele serve a Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Batista, sou da Convenção Batista Brasileira, estou em Portugal hoje, ligado à Convenção Batista Portuguesa. Mas a pergunta que ela faz, é necessário fazer isso nas redes sociais? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel. Então, minha irmã Solange, respondendo a sua pergunta, é irrelevante a gente utilizar uma denominação, né? Porque o que nós precisamos, né, testemunhar e refletir, né, é a obra de Cristo em nossas vidas. Né? Então, como o próprio pastor Marcos acabou de enfatizar, né, quando nós vamos para o campo missionário, seja ele na nossa rua, seja ele no nosso prédio, seja ele na nossa cidade, entre os nossos parentes, nós não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, quando nós testemunhamos a Cristo em nossa vida e pregamos a Cristo, é esse Cristo que vai salvar ela, não é a denominação. Então, quando você for pregar, não precisa dizer qual é a denominação que você pertence. Né? A pessoa que vai ouvir, né, a palavra de Deus e ela vai ali confessar a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, o próprio Espírito Santo vai trabalhar na vida dela e vai direcionar ela para o local onde ela tem que estar integrado e congregando, né, junto com os santos. Né? Então, nesse ponto, acredito e tenho certeza que não é relevante nós utilizarmos, né, o nome da nossa denominação, mas sempre exaltar e levantar a bandeira de Cristo. Sim, sim, com certeza. Até porque a gente está nas redes sociais de uma maneira geral, a gente está pregando a palavra do Senhor. Eu sempre digo o seguinte, eu não estou preocupado se a pessoa que vai entregar a vida a Cristo, ela vai vir para a minha igreja ou para outra igreja. Não, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que a pessoa encontre Jesus Cristo. E, lógico, se a gente puder indicar ela para uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus, nós vamos fazer isso. A palavra de Deus, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ponto final. É o que a gente faz. Agora, se ela está na nossa cidade, né, no nosso caso aqui agora, e lógico, a gente tenta acompanhar, andar mais próximo dela, e lógico, se for possível que ela fique na igreja onde nós estamos congregando, louvado seja Deus por isso. Um testemunho aqui, Daniel, se você me permite, é o que acontece o que está acontecendo conosco aqui agora. Nós estamos em Portugal, chegamos aqui em 2019 e logo em seguida veio toda essa situação no mundo, né, uma situação muito complicada de se relacionar com as pessoas, e aí veio a questão da necessidade de partilhar o evangelho através das redes sociais. E a gente tem experiências aqui fantásticas de pessoas que já entregaram a vida. Por exemplo, tem uma pessoa, o nome dela é Sônia, e ela entregou, eu já até batizei, ela entregou a vida a Jesus morando a quase 4 horas de distância da igreja. Ela mora bem distante, lá para cima no mapa, mas ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, numa oportunidade, mora numa localidade sem igreja, trouxemos ela, já batizamos, ela é membro da nossa igreja, agora estamos encaminhando ela para uma outra igreja, mas ela continua semanalmente, por enquanto, ainda participando dos cultos conosco. A gente está discipulando ela, continuamos um discipulado forte com ela toda semana, e já apresentamos ela a um outro pastor, amigo meu, que fica um pouquinho mais próximo, para poder ela ter essa questão de congregar. Um outro caso é um casal, né, que mora na Irlanda. Gente, Irlanda é 2 horas de avião daqui. Eu nunca fui na Irlanda, mas eles entregaram a vida a Jesus através de cultos nas redes sociais, começaram a fazer estudo bíblico. Eu nunca me esqueço do dia que a Patrícia chega e fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Então, assim, isso não tem preço, irmãos, entendeu? Isso não tem preço, então isso é maravilhoso. A gente precisa... olha, me desculpe, eu vejo as pessoas às vezes usando as redes sociais para tanta besteira, tanta bobagem, perdendo tempo discutindo nada com coisa nenhuma. Irmãos, vamos usar as redes sociais para pregar a palavra de Deus. Agora mesmo, antes de começarmos aqui, terminamos um culto doméstico, e esse culto, até porque nós começarmos agora um novo momento de confinamento agora aqui no país, etc., nós registramos esse culto direitinho, e daqui a pouquinho nós vamos colocar ele no ar, justamente para incentivar. Não é para aparecer de maneira nenhuma, mas o nosso desejo é tão somente incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, a cultuar a Deus. Irmãos, precisamos erguer um altar ao Senhor novamente.
sabe? Às vezes dentro da nossa casa é a TV que é o mais importante, é a internet, né? No sentido de fazer nada com coisa nenhuma. Às vezes é o celular. Irmãos, separe tempo de qualidade e cultue ao Senhor. Cultue ao Senhor com a sua família, sabe? Isso vai fazer total diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida das outras pessoas. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Daniel. Como que vocês, né, no caso, tanto você quanto a sua esposa, né, Mariana, veem o não investimento, na melhor dizendo, das igrejas, né, o pouco investimento das igrejas na área de comunicação, principalmente no que diz respeito à comunicação digital, nesse tempo que a gente vive, né? Quais as oportunidades, na sua opinião, que essas igrejas acabam por perder, por não investirem na comunicação social, digital? E se tem alguma maneira, algum jeito de reverter esse processo, essa visão, essa situação que essas igrejas, por sua vez, se encontram por não investirem na comunicação através das redes sociais e digitais de uma maneira geral. Certa vez, né, agora há pouco tempo, eu olhando as redes sociais e em um dos meus canais, algumas pessoas que eu sigo, né, eu vi um livro, né, um e-book que uma organização lançou, dizendo: não existe igreja online. De fato, nós precisamos entender que não existe igreja online, né? Não existe igreja digital, né? O que existe é o quê? A igreja precisa estar presente nesse território, né? A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é o pastor e a igreja são todos os salvos em Cristo. Agora, uma vez que a igreja, né, como instituição, não como organismo, mas como instituição, ela escolhe não entrar no meio digital, o que vai acontecer no futuro, querendo ela ou não, aceite ela ou não, será o isolamento social, né? Porque cada vez que nós estamos avançando no tempo, nós estamos observando que o digital ele tem ganhado muito espaço, né? Hoje nós já conseguimos ofertar, né, digitalmente, é só a gente apontar o nosso celular para a tela da televisão, que lá já existe um QR Code que você já oferta, dizima, né, você já coloca ali, né, o valor que você quer para a sua doação missionária, né, você pode ter hoje várias formas de interagir digitalmente com a sua igreja. Então, quando a igreja ela não se envolve digitalmente, o que vai acontecer é ela ficar ilhada, pastor. E nós já temos visto isso, eu já tenho presenciado isso fisicamente, de igrejas que, no ano passado, devido à restrição, igrejas inteiras fecharam as portas, né? Eu tenho depoimentos de amigos que estão no interior do Brasil e comentaram em regiões, às vezes, mais pobres, mais humildes, que não têm infraestrutura e que não foi a preocupação inicial, a igreja acabou. Fechou-se as portas, os membros foram para outros lugares, ou então hoje já estão se alimentando de outros canais. Então, quando a igreja de Cristo, que prega o evangelho cristocêntrico, ela não se preocupa em estar na plataforma online pregando esse evangelho verdadeiro, o que vai acontecer é o seguinte: aquelas ovelhas que não podem ir à igreja devido à restrição, elas vão procurar na internet. E aí, como elas às vezes não têm discernimento o suficiente, elas irão ouvir heresias. Então, esse é o problema. Quando a igreja perde a oportunidade de estar no ambiente online, o problema dela maior é a negligência com o reino. Entendeu? Sim. Não é porque ela deixou, eu não tenho equipamento, não, ela deixou o reino de Deus, entendeu? Em segundo lugar, ela não se preocupou com as ovelhas dela, né? Então, é isso que vai acontecer. A igreja vai ser totalmente dizimada e as pessoas vão buscar algo na internet para poder se alimentar. Algumas poderão até procurar um evangelho genuíno, cristocêntrico em outras igrejas, mas muitas podem também se perder ouvindo coisas que vão desvirtuar ela do caminho, e elas irão se perder. Então esse é o grande problema. Por isso que eu sempre tenho enfatizado, pastores, líderes, missionários, se dediquem a entender como funciona a internet para poder pregar o evangelho de Cristo. Não é você para poder ganhar mais like, ou então mais inscritos no canal. Não é esse o objetivo do verdadeiro servo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo é estar nessa plataforma para poder pregar o evangelho genuíno. É isso que importa.
Sim. E é interessante isso que você falou, porque infelizmente muitas pessoas hoje elas acabam por se preocupar realmente no like, né? Elas querem ganhar o like, elas querem ganhar mais curtidas, elas querem. Na verdade a preocupação não é essa. Igual quando a gente fala no início, olha, partilha com outras pessoas, porque a gente quer que outras pessoas possam ter acesso a um material riquíssimo como esse, e assistir no outro momento, e de repente abençoar a vida de um outro pastor, de um outro líder, de outros membros da igreja de uma maneira geral. Mas a preocupação central nossa é justamente essa, ganhar o coração das pessoas. Porque às vezes as pessoas elas querem ser vistas, né? Elas querem ganhar inscritos, querem ganhar curtidas, querem ganhar várias coisas, mas que isso é importante quando a gente olha um mundo tão perdido, pessoas caminhando a passos largos para o inferno? Então a gente quer realmente que o evangelho alcance o coração do perdido. Mas por falar em alcançar o coração do perdido, como que as igrejas, de uma maneira geral, assim, quando a gente fala principalmente de redes sociais, como que as igrejas elas podem atrair a atenção do público? Porque, por exemplo, a gente fala hoje, se fala, na verdade, há muito tempo, que se um palestrante, vamos pensar de uma maneira geral, não falando a nível de igreja, mas até na igreja mesmo, se você quer atrair a atenção do seu público, você tem que fazer isso, fazê-lo naqueles primeiros minutos, certo? Senão a pessoa normalmente ela vai ficar ali com sono, tá, etc. Então você tem que atrair a atenção dela. No caso, nós que pregamos a palavra de Deus, a gente quer atrair a atenção dela com a pregação da palavra, claro. Mas quando a gente pensa, às vezes, uma necessidade que ela está a passar e você fala realmente aquilo, não porque você usou de estratégia, mas porque o Espírito Santo tocou ele no coração dela. Mas quando a gente fala assim de rede social ou de redes sociais, como que as igrejas elas podem atrair a atenção do público para as redes sociais? De que maneira que elas poderiam fazer? Existe alguma estratégia para isso? Né? Como elas podem, fala um português bem claro, né? Como é que elas podem ganhar almas para Jesus através das redes sociais? Existem hoje dois mecanismos, né? Vamos partir da primeira parte da pergunta, né? Como que as igrejas elas podem atrair a atenção do público? 2 pontos, né? Então, quem estiver assistindo pode já anotar isso que é muito importante. O primeiro ponto é um conteúdo relevante. Né? O conteúdo relevante tem que sempre ser bíblico. Então, não adianta, né? A pessoa, a igreja, eu vou falar aqui agora no geral, né? O pastor da igreja cria o canal e delega para poder transmitir o culto todo domingo. Não adianta o canal, ele só tem apenas a pregação, o culto na íntegra de 2 horas e meia lá no YouTube para poder assistir, não tem mais nada. Então isso não é um conteúdo relevante. Ele está usando a rede social como um mural, já está errado, porque você precisa entender como que funcionam as redes sociais. Então esse é o primeiro ponto. Daniel, mas como eu crio um conteúdo relevante? Aí que você precisa ter pessoas capacitadas para isso. Porque se você não sabe, tem pessoas que sabem. Então você precisa dar espaço na igreja para a juventude que entende isso, ela poder estar partilhando, ela está ali interagindo, né, junto com isso. E eu vou dar aqui algumas dicas de conteúdo relevante. Por exemplo, você fez a pregação no domingo. Então você separe trechos, pílulas, né, ao longo daquela pregação de 1 minuto e meio, para você poder editar e você distribuir isso através do Facebook, do Instagram, principalmente pelo Telegram, pelo WhatsApp, para poder as pessoas elas irem se alimentando ao longo da semana com essas pílulas devocionais, né? Você colocar ali também banners com respostas, ensinos, né, trechos de EBDs, né, algo bem claro, bem didático. Então isso é um conteúdo relevante, quando você ensina a palavra de forma didática, porque nós, pastor, né, o pastor sabe muito bem o que eu vou dizer agora, nós quando estudamos a teologia, nós, né, nos aprofundamos no hebraico, no grego, né, às vezes até trechos em latim, né, mas a membresia, o povo de Deus que não tem acesso a essa riqueza de estudo, ela precisa que você entregue esse conteúdo, ensine esse conteúdo de uma forma mais didática, não de forma rala, mas de forma didática, que você ensine aquela profundidade, né, que é a riqueza da palavra do Senhor, mas de uma forma bem mais simples, que ela possa entender, né, com palavras simples. Então esse é o conteúdo relevante, é você ensinar algo que é complexo de forma simples. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é que é um ponto que as pessoas não sabem, né? Mas é utilizar a ferramenta da rede social para atrair as pessoas que estão ao redor. Né? E como que nós fazemos isso? Anunciando o conteúdo que é relevante. Né? Você investindo um dinheiro nessas plataformas como o Facebook, no Instagram e no YouTube, e você patrocinando um conteúdo que é muito relevante, que é de ensino, que é de impacto, né, para as pessoas, para você poder o que atrair as pessoas que estão ao redor da igreja, o bairro onde você está localizado, a cidade onde você está localizado, porque a partir daí aquela mensagem que inicialmente era desconhecida, as pessoas começarão a conhecer e vão olhar e vão falar assim: opa, nessa cidade tem uma igreja que prega o evangelho cristocêntrico, eu quero fazer parte dessa igreja. Então, isso é a segunda ferramenta. Então, o conteúdo relevante, junto com a forma de anúncio, né, atraindo, né, investindo dinheiro, né, que às vezes nem é muito. Você hoje consegue fazer um investimento de R$ 6 por dia, né, no Facebook, e alcança mais de 1.000, 2.000 pessoas ao redor. Então, isso é uma estratégia inicial. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, quando você fala assim, mas como elas podem ganhar almas para Jesus? Relacionamento. Se não houver relacionamento, né, nós que conhecemos a Europa, né, eu não estou na Europa hoje, mas eu conheço a Europa, o pastor está na Europa, ele pode dizer até melhor do que eu. O europeu, ele não entrega a vida para Jesus de uma forma rápida. Tem que haver relacionamento, ele tem que ter confiança, tem que haver confiabilidade. Isso não é fora do Brasil, isso é dentro do Brasil também. Então nós precisamos nos relacionar com a pessoa que nós estamos pregando o evangelho de forma intencional, entendeu? E querer, de fato, ser amigo daquela pessoa e ajudá-la em Cristo. Nós não temos nada para oferecer, mas o nosso testemunho, a palavra que nos salva, né, que nos salvou e que nos renova a cada dia, é essa mensagem que vai, através do relacionamento íntimo, né, alcançar essas pessoas. Então, esse é o ponto. Você pode se relacionar pelo WhatsApp. Né? Hoje, pega o seu WhatsApp. Olha, faz uma lista de transmissão de pessoas que não conhecem a Cristo. Comece a relacionar com ela, comece a conversar com ela, pergunte como está o dia a dia dela, como está a vida dela em meio a essas restrições, em meio a tudo que nós estamos vivendo desde o ano passado. Tenho certeza que ao menos uma pessoa vai virar e vai falar que a vida dela está ruim. É aí que você vai entrar e você vai mostrar para ela que existe uma solução para esse momento ruim, e essa solução é Jesus. Exatamente, e você tocou num ponto muito interessante, né, sobre essa questão de pegar a mensagem, né, que é a grande dúvida dos pastores, né, mas eu assim, acompanho muitas pessoas no Brasil todo, até fora dele, e as pessoas às vezes querem manter uma rede social colocando apenas culto de domingo a domingo. Não vai rolar, não é por aí o caminho, né? É um local que está ali retransmitindo ou transmitindo o culto, ok, louvado seja Deus por isso, mas tem que ser estratégico. Nós temos que ser estratégicos. Então, as pessoas estão lá, às vezes, navegando, perdido ali na internet, e, de repente, ela encontrar uma palavra de 3, 5 minutos, relevante para aquele momento, entendeu? É aí que é o X da questão. É isso que vai fazer a diferença. Então, a pessoa tem que entrar no canal Pregando pelo Mundo, que está passando aí, inclusive a Yasmin perguntou há pouco, né, qual é o seu canal, eu coloquei aí para ela agora, então Pregando pelo Mundo, youtube.com/Pregando pelo Mundo, é o canal do Daniel Figueiredo. Quero aproveitar aqui, abrir um parênteses e pedir para você se inscrever. Nós temos mais de 100 pessoas nesse momento nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, fora as que estão acompanhando pelo Facebook. Então, quero pedir a você que pare um pouquinho, anote isso daí, daqui a pouquinho vá lá, se inscreva nesse canal para você ter, a gente vai falar sobre um pouquinho, daqui a pouquinho sobre o curso, etc. Mas pegando um gancho aqui no que o Daniel falou, sobre essa necessidade da gente, essa realidade, melhor dizendo, que a gente vive hoje, que as pessoas estão perdidas nas redes sociais e querem e precisam encontrar uma palavra certa. E se você tem ali uma mensagem de 1 hora, 40 minutos, e um culto que começa com 2, 3 cânticos, etc., dificilmente as pessoas vão ficar aquele tempo todo ali no culto. Irmãos, as pessoas, elas entram e saem. Elas entram e saem. Quando você tem uma palavra curta e objetiva, como ele citou, né, com pílulas, digamos assim, você pegar a mensagem e colocar alguns pedaços da mensagem, palavras-chave, cortar aquilo dali e colocar em momentos estratégicos, 2 ou 3 vezes na semana ou 1 vez ao dia, não sei.
do jeito que Deus colocar no seu coração, as pessoas vão começar a se acostumar com aquilo. No canal Pregando pelo Mundo, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, tem uma palavra especial. Ela já vai saber daquilo dali. Ela já vai começar, igual a pílula, né, que ele falou, tomar aquele remédio, vai se alimentar daquela palavra naquele momento, na hora certa. Entendeu? E sobre o relacionamento que ele disse, né? Realmente, não só Portugal, a Europa, mas o Brasil, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Se nós nos relacionarmos com as pessoas, não vai rolar, não vai dar certo. E uma das maneiras, ele citou ali, olha, você pegar, fazer uma lista, mandar mensagem, mas tente ser também mais pessoal com elas. Sim. Às vezes você pode mandar mensagem na lista de transmissão interessante que ela recebe de maneira pessoal, mas não só jogue mensagens ao vento. Tente realmente se preocupar com as pessoas. Então, se eu estou orando pelo Daniel, e eu vou entrar em contato com ele pelo menos uma vez na semana, mandar uma mensagem para ele, falar, Daniel, olha, acabei de orar por você. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Para eu dizer para o Daniel que eu estou orando por ele, eu preciso estar orando por ele. É esse que é o detalhe. A questão está orando mesmo? Eu não sei se já passou por isso, Daniel, mas acontece, muito... Eu pelo menos já enfrentei isso certa vez na minha vida, e depois eu parei para poder pensar. Mas certa ocasião o pastor chegou, e isso faz muito tempo, eu vou fazer 20 anos de casado, então faz um pouquinho mais de 20 anos, mas o pastor ele citou um determinado caso, e ele pediu para a gente orar por aquela determinada pessoa. E foi no final do culto, e ele fez a seguinte pergunta, né? É uma pessoa que já estava num estado grave de saúde, ia fazer uma cirurgia, e ele falou assim, olha... Aquela pessoa não tinha ido ao culto aquele dia, né? Mas ele falou assim, quem que se compromete a orar por fulano? Se coloque em pé. O que aconteceu? Todo mundo se colocou em pé, inclusive eu. Isso era domingo. Quando chegou na terça ou quarta-feira, andando pela rua da cidade, quem que eu encontro? A tal pessoa que ia fazer a cirurgia. E graças a Deus está tudo bem com ela, tá? Isso já faz muito tempo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando eu encontrei com aquela pessoa, eu disse assim, fulano, eu estou orando por você. Irmãos, eu estava orando nada, irmãos. Eu disse que não estava orando nada. Eu fiquei em pé, eu me comprometi, mas eu não estava orando. Agora, para pensar um pouquinho, você que está nos assistindo nesse momento. Quantas vezes você já disse que ia orar por alguém e não orou? Quantas vezes você disse que estava orando pela pessoa e não estava orando nada? Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Não é eu nem você. Mas nós precisamos orar. Eu gosto muito, tem um pastor, Samitips, ele fala o seguinte, que as pessoas, a maioria dos pedidos de oração são por elas mesmas. E pensa se não é assim. Mas qual foi a última vez que você orou pelo perdido? Então, quer ganhar pessoas para Jesus, mesmo através de redes sociais? Começa a orar pelo perdido. Começa a orar por essas pessoas estratégicas que Deus vai colocar nas suas redes sociais, na sua lista de contato, e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Mas, Daniel, sobre o curso, né? Vocês têm um curso online sobre evangelismo digital, certo? Isso. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona isso, como é que é esse curso digital sobre evangelismo, né? Esse curso, melhor dizendo, esse curso sobre evangelismo digital. Explica para a gente, para quem está nos assistindo agora, quem tiver interesse, como que a pessoa pode fazer para participar. Dá mais detalhes aí para a gente. Então, esse curso a gente começou a desenvolver, né, ele no ano passado, eu e a Mariana, né, com um foco inicial de preparar pessoas para serem evangelistas digitais. Né? Não é um curso teológico, né? Mas é um curso que, primeiro, ele faz a pessoa entender a cosmovisão cristã, que é o primeiro ponto. Né? Ela precisa entender o que a palavra de Deus ensina, e é como se fosse um alinhamento, né, de ideias. Né? O que ela compreende, o que é a palavra de Cristo, o que é verdadeiramente a palavra de Cristo. Então, primeiramente, nesse curso, a gente, em alguns módulos, nós vamos trabalhar essa cosmovisão cristã, para poder a pessoa se preparar. Se ela não tiver esse preparo, ela não consegue avançar para os próximos módulos. Né? E depois que ela tem esse alinhamento da cosmovisão cristã, nós entramos na parte técnica, né, que é preparar, de fato, né, as pessoas para poder utilizar ferramentas profissionais, né, na internet, desde a transmissão, como desenvolvimento de arte, né, confecção de podcast, gravação, utilização
desde um celular para poder fazer devocionais, iluminação, microfones, enfim. Nós vamos fazer um trabalho do zero. A pessoa vai chegar no curso zerada, sem saber nada, e ao final do curso ela vai ter a condição total de estar fazendo isso para ela mesma, ou até mesmo dando essa consultoria para igrejas, agências missionárias, né, próprios missionários da igreja dela ali, com um grupo de pessoas, a equipe de comunicação. Então, esse é o foco do nosso treinamento. Né? E nós estamos... Rapidinho para te perguntar uma coisa. Então, quer dizer o seguinte, se a pessoa que está nos acompanhando agora, né, que talvez está olhando e falando, poxa, isso é muito legal, mas eu não entendo nada de rede social, eu não sei nem como é que conecta a internet, né? Eu não sei, eu sei pegar o telefone, usar assim, mas eu não sei como fazer isso. Então, a ideia é que esse curso vai capacitar essa pessoa a pelo menos sair do zero para o básico. Seria Sim. isso? Não, ela chega até no nível avançado, porque o nosso curso, nós vamos ensinar ela o conceito inicial de todas as coisas. Desde a parte básica, o conceitual, né, técnica, e ela vai começar a praticar. Então a gente vai mostrar para ela qual é o programa que nós utilizamos, como que ela pode adquirir aquele programa. Eu não tenho recurso, Daniel, para poder ter um programa profissional que o módulo ensina. Não tem problema, nós temos um outro módulo que vai ensinar uma edição mais simplificada, né, com um software mais em conta, mais barato. Até grátis, né, dependendo da situação. Ou até grátis, entendeu? Mas vai ter um preparo para ela poder saber o básico, mas também o avançado. Né? Então, ela, no final do curso, ela vai ter total condição de discernir e produzir um conteúdo, né, com qualidade para o reino, que isso é o maior foco, é o produzir um conteúdo com qualidade para o reino, não é produzir qualquer conteúdo. O foco sempre é a excelência da mensagem de Cristo para o reino de Cristo na internet. Né? Então, esse é o foco do nosso treinamento, né, que nós desenvolvemos ele. Certo. E assim, interessante que às vezes as pessoas têm uma ideia de que para fazer um vídeo, para fazer uma transmissão, ela precisa de uma câmera muito cara, uma filmadora. Na verdade, hoje em dia, né, Daniel, até com um smartphone você consegue fazer. Eu usei por muito tempo, agora eu tenho uma webcam mais fixa lá na igreja, no nosso projeto missionário, mas até 3 semanas atrás a gente estava usando o próprio smartphone para poder fazer a transmissão. E eu vou dizer, tem alguns smartphones que têm até uma qualidade até melhor do que muitas webcams por aí. Então, eu tenho certeza que esse curso aí com o Daniel, você vai aprender muita coisa e você em breve vai estar aí nas redes sociais, partilhando as coisas, aprendendo como, de repente, editar um vídeo, cortar a mensagem de domingo em vários pedaços para você postar durante a semana. Tenho certeza que você vai aprender. E esses que estão a nos assistir, Daniel, que estiverem interessados em participar, seja uma liderança da igreja, um membro, né? Que às vezes o pastor dele não está aqui assistindo, mas ele fala, cara, eu posso ser útil ao meu pastor, eu posso ajudar o meu pastor nisso daí, ele não está aqui participando, mas eu vou aprender isso daí para poder chegar lá para ele e mostrar, pastor, a gente pode fazer isso. Como que essa pessoa pode entrar em contato com você? Já está passando aqui no rodapé o seu canal, ok? Mas além disso, fala aí os contatos para que eu possa tomar nota aqui, que eu vou colocar também aqui na transmissão. Então, ela pode ficar, né? Ela pode entrar nos nossos canais, né, nas redes sociais, não somente no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook. A gente sempre está anunciando quando abre as novas turmas, mas também ela pode mandar um e-mail para nós, né? Que é o pregandopelomundo.oficial@gmail.com. Então, vou repetir aqui: pregandopelomundo.oficial@gmail.com. Então, se a pessoa que hoje tem interesse nessa capacitação, ela pode mandar, né, um e-mail para nós, informando lá no assunto curso de evangelismo digital, que a partir daí nós lá também vamos responder ela e vamos dar para ela todo o passo a passo, né, integrando ela nas nossas redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, Telegram, que é onde nós ali trabalhamos com mais dinamismo, né, quando nós vamos abrir as turmas informando a todos aqueles que estão interessados de fato em querer aprender e também crescer nessa parte da capacitação para o reino. Certo, dá uma conferida aí, vê se eu coloquei certinho. Pregando pelo mundo. pregandopelomundo.oficial@gmail.com, exatamente. Então, olha só. E também pelas nossas redes sociais, também lá pelo Instagram, a pessoa já está lá, ela pode mandar um direct para nós, que a gente responde pelo direct.
lá no nossa página no Facebook, ela pode também mandar lá uma mensagem lá, que a gente vai responder. Enfim, a gente sempre responde. Facebook, Instagram é a mesma coisa? Pregando pelo Tudo mundo? pregando pelo mundo. Tudo pregando pelo mundo. Instagram é pregando pelo mundo, Facebook pregando pelo mundo e também no YouTube pregando pelo mundo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que você também vai aprender no curso com ele, que é justamente você tentar colocar, né, quando construir as suas redes sociais, colocar o mesmo nome. Por exemplo, o Instagram dele, o Facebook e o canal no YouTube, pregando pelo mundo. A mesma coisa acontece conosco. O nosso é Eu Escolhi Evangelizar. Então, se você entrar youtube.com/Eu Escolhi Evangelizar, facebook.com/Eu Escolhi Evangelizar, o Instagram também é o mesmo nome. E também, agora, Daniel, a gente criou, né? Estamos estreando agora essa semana, inaugurando essa semana, o nosso site, né? Que também tem o mesmo nome. Então, é euescolhievangelizar.com. Tem tanto euescolhievangelizar.com como euescolhievangelizar.com.br. Então, é muito estratégico você tentar colocar os mesmos nomes que quando você está dando uma palestra, quando você está fazendo como o Daniel está a fazer aqui agora e anunciando algo, você fala, olha, nos acha lá nas redes sociais, pregando pelo mundo. Pronto, ele só precisa falar isso que você vai encontrá-lo com certeza ali em nome de Jesus, né? É muito bom, muito legal. Outra coisa, esse curso, esses cursos, eles acontecem com frequência, tem tempo, é de tempo em tempo, sempre tem, tem que formar a turma, como é que é? Fala um pouquinho sobre isso. Normalmente a gente abre em períodos, né? Ele não é aberto direto, a gente abre em períodos para poder formar uma turma, para que a gente possa também se dedicar, né, a um grupo de pessoas, porque quando às vezes as pessoas elas entram, no início elas vão ter muitas dúvidas, né? É tudo muito novo. Então a gente sempre escolhe um grupo, uma turma, para poder a gente trabalhar aquela turma e fazer um alinhamento de conhecimento com aquela turma, né? Dentro da comunidade que nós temos fechada lá no Facebook, então a gente conversa com aquela turma, né? Havendo necessidade, a gente vai fazer algumas lives especiais para poder tirar dúvidas, né, do curso com aquelas pessoas. Então, de tempo em tempo, a gente vai abrindo essas turmas. Por isso que é necessário a pessoa que estiver interessada, ela já mandar um e-mail para nós, né, dizer, Daniel, eu tenho interesse em participar da próxima turma, para poder a gente já colocar o nome dela, porque a gente sempre faz turmas com números reduzidos, a gente não faz turmas com números muito grandes. Certo. Até porque é mais didático, né? Você ter um número menor para você conseguir dar atenção ali a todos, é muito interessante. Daniel, outra coisa, né? Para a gente estamos caminhando já para o final, mas uma outra pergunta: quais são as dicas, né, ou conselhos que você poderia deixar para a juventude cristã, de uma maneira geral, nas igrejas, né? Os jovens cristãos, os jovens evangélicos, jovens e adolescentes, qual é a dica e os conselhos que você deixaria para eles nesse momento? Olha, a dica que eu deixo, e é até um conselho bíblico, não espere, né, em nenhum momento que o seu pastor ou uma liderança de algum grupo da sua igreja, ela te coloque num cargo de destaque para você poder fazer alguma coisa. Você não precisa de holofotes, você não precisa de um cargo. O que você precisa está na palavra do Senhor, o que você precisa é obedecer o ID de Cristo. E hoje você, jovem que está assistindo a nossa live, você que tem entre 18 a 35 anos e domina as redes sociais, o que você precisa é conhecimento da palavra de Deus e propagar esse conhecimento nas redes sociais. Então hoje, comece hoje, né? Utilize hoje os stories, utilize hoje a sua conta no Instagram para testemunhar a Cristo, né? Comece a compartilhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E aí vai uma dica importante. Se Jesus não tem feito nada na sua vida, comece a buscar mais a Cristo. Comece a orar mais, comece a jejuar mais. Busque, através da leitura da palavra, esse alimento, que você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, e a partir desse momento, você vai ter muito o que testemunhar nas redes sociais. Então esse é o conselho que eu deixo para todos, não somente os jovens, mas Sim, para todos salvos em Cristo Jesus. é verdade, você falou algo muito interessante. Às vezes as pessoas não partilham ou dizem que não tem o que falar, mas é porque o que vai partilhar, talvez o quê, né? O que Deus tem feito na sua vida. Eu costumo até dizer que, irmãos, às vezes a pessoa quer contar um milagre, mas eu não saí das drogas, eu não tenho nada que contar. Tem sim. Você saiu do lamaçal do pecado, um dia Deus te resgatou. Eu nasci no lar evangélico.
tem essa de nascer num lar evangélico. Um dia você entregou sua vida a Jesus, né? E outra coisa, quer coisa mais maravilhosa, às vezes a gente quer valorizar, o Daniel, não que não seja certo, o milagre A, B ou C. O maior milagre que Deus faz na vida do ser humano é justamente o milagre da salvação, né? E muitas vezes a gente não valoriza tanto isso, né? Que é milagre maior do que esse, do que você tá fazendo tanta coisa errada, você está caminhando a passos largos para o inferno e agora você encontrar Jesus. Então partilhe com as pessoas, né? Isso aí que é algo maravilhoso. Daniel, tem algo assim que talvez eu não tenha perguntado, ou talvez alguém não tenha perguntado? Eu vejo alguns comentários aqui, né? O Barros, né? Bandeira Barros, ele diz o seguinte: o irmão tocou em algo muito interessante, né? Que é alcançar as pessoas da nossa comunidade, né? Onde nós moramos, né? Quando você estava falando sobre isso, né? E é verdade, às vezes a gente quer ser, às vezes, missionário tão longe. Não que se Deus te chamar para um outro local, você não deva ir. Não é isso que eu estou a dizer. Mas lembre-se, a luz que brilha longe, ela brilha mais forte perto, né? A gente tem que começar a alcançar a nossa comunidade. Tem um amigo pastor que ele fala o seguinte, pastor Fabrício, ele fala que para pregar o evangelho, você não precisa necessariamente mudar de CEP, né? Você pode começar a pregar o evangelho onde você está. Se fosse aqui em Portugal, eu diria que não precisa mudar de código postal, como a gente chama aqui, né, Pedro Amaral? Pedro Amaral está aí acompanhando com a gente. Não precisa mudar de código postal. Precisamos começar a ser testemunhas aonde nós estamos. Mas conta aí pra gente, talvez, alguma coisa que você acha que talvez a gente deveria ter perguntado e não perguntou, e que você quer, nesses minutinhos finais, estamos já acabando, partilhar com as outras pessoas que estão a nos acompanhar nesse momento. Na verdade, tudo que nós conversamos aqui foi fundamental e, na verdade, não faltou nenhuma pergunta, mas eu gostaria apenas de deixar um conselho para você que está nos assistindo hoje e também está nos ouvindo. Lembre-se, e muitas das vezes, você não será reconhecido na sua igreja. Muitas das vezes, as pessoas não vão olhar para você e o teu potencial em Cristo. Às vezes você vai ficar esperando um reconhecimento vindo de homens. Isso nunca vai acontecer. Isso pode frustrar, né, o seu trabalho missionário. Isso pode frustrar o seu trabalho evangelístico na sua cidade, na sua família. Né? Lembre-se, Jesus escolheu 12 homens comuns. Depois que eles se tornaram, né, discípulos e depois que eles se tornaram apóstolos. Mas quando Jesus chamou, foram 12 homens comuns. Então, Jesus, ele chama pessoas comuns para poder pregar o evangelho. Não espere reconhecimento humano, entendeu? O que você precisa esperar é que o Senhor Jesus te capacite. O que você precisa é da palavra de graça. O que você precisa é da unção do Espírito Santo para poder apontar Cristo e não falar de si. Né? Foi o que o pastor Marcos disse agora há pouco. As pessoas valorizam muito, né, vitórias materiais, né, conquistas sobre drogas, curas físicas, né, o carro novo, o novo emprego, mas nós esquecemos de algo que é sobremodo importante e maravilhoso, que é o resgate do lamaçal do pecado. Então, quando Cristo te resgatou, e ele te salvou, e ele te colocou de pé, transformando a sua vida, isso é o mais importante que você tem. Então, utilize o que for necessário para você poder falar de Cristo. Daniel, eu não tenho internet, então grite na praça, use um megafone, entendeu? Faça o que for possível, mas utilize tudo que estiver ao seu alcance para poder falar do evangelho. Mesmo que você tenha um curto espaço de tempo e a uma única pessoa entregue a vida para Cristo, saiba, você receberá um galardão nos céus por essa única alma que você apresentou o evangelho. Então, essas são minhas palavras finais. Use tudo que você tem em mãos para poder pregar o evangelho. Amém, louvado seja o nosso Deus. Olha, uma pena que a gente tem que acabar, né? Tá chegando no final, mas eu gostei muito de ter conversado contigo, Daniel, conhecer mais do seu trabalho, do seu projeto missionário e principalmente dessa vontade, né, de fazer com que outras pessoas, de alguma maneira, se engajem, possam estar se engajando nessa missão de pregar o evangelho pelas redes sociais. Como falamos no início, vivemos um tempo tão complicado, em todos os aspectos, onde as pessoas, às vezes, se utilizam das redes sociais para tanta besteira, para agredir, para atacar, para fazer tanta coisa que não agrada ao Senhor. Às vezes até cristãos. Aliás,
muitas vezes até cristãos. Lamentável que a gente às vezes vê na internet. Mas irmãos, olha só, você pode pegar as minhas redes sociais de ponta a ponta. Olha, às vezes a gente usa a internet, irmãos, para debater coisas que não vai levar a nada. A gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Às vezes a gente fica se indispondo com amigos, com irmãos, sabe? Porque ele tem uma opinião diferente. Então, assim, sabe qual é a melhor coisa? Guarda a sua opinião para você e prega o evangelho. Faça isso. Guarda a sua opinião para você. Eu, às vezes, até comento alguma coisa, mas eu postar, eu não posto. O meu Facebook, eu uso o meu Facebook para duas coisas. Para poder, em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus e para alguma coisa que a gente fez em família e que, lógico, ali agrade ao Senhor para poder testemunhar. É isso que você vai ver nas minhas redes sociais. Perfeito. Então faça isso. A gente precisa, meus irmãos. Eu tenho um amigo que ele fala assim: as nossas redes sociais precisam se converter. Porque é tanta coisa, irmãos, é tanta besteira. Então tomem cuidado com isso. Vamos viver um novo tempo. Sim. Fazendo até uma observação que o senhor falou. As redes sociais hoje, de pessoas cristãs, refletem o que elas são fora da igreja. Quer saber o que elas são fora da igreja? Olha as redes sociais. É isso aí. E ali as pessoas acham que não tem lei, não tem limite, não tem pudor, não tem nada ali, né? Não tem controle. Então você quer ver como as pessoas são fora da igreja, ou então no mundo, fora do online, olha as redes sociais dela. Ali você vai encontrar. Então, lembre-se, precisamos testemunhar Cristo também nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Uma vez você me fez lembrar de uma coisa, eu estava dando uma palestra sobre isso, né, e sobre redes sociais, e eu falei assim, olha, que a gente precisa, usando o texto lá de Mateus, precisamos ser sal e luz, né, fazer a diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Eu lembro que um jovem falou assim, mas eu não coloco a planta dos meus pés nas redes sociais. Eu falei, você é que pensa que não. Colocamos de maneira virtual, mas sim, a gente precisa fazer a diferença. E, irmãos, às vezes, eu lembro de uma época, né, onde as pessoas pagavam para ir na Lan House, lembra disso? Não tinha assim, internet em casa, vai na Lan House. E eu lembro que eu dei muita palestra nessa época, eu falava assim, quem você é quando você está naquele quadradinho, né, pequenininho, só você e o computador? Ah, meu pastor não está aqui, não tem ninguém me olhando, mas Deus está. Deus está em todos os lugares. Então, o que você tem acessado, meus irmãos? O tema da nossa palavra não é esse, né? Mas eu acho que vale a pena a gente talvez terminar com deixar esse pensamento aí para você. O que você tem acessado? O que você tem olhado nas redes sociais? Por onde você tem navegado? Então, olha, o diabo, Satanás, inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Só para isso. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então vamos usar isso, vamos aproveitar isso para poder fazer a diferença. Daniel falou que quer ver quem a pessoa é, olha para as redes sociais. Até as grandes empresas hoje, antes de contratar alguém, vai ver o seu comportamento nas redes sociais. Imagina, meus irmãos, o que não dizem de você. Já parou para pensar nisso? O que estão a pensar de você? Quais são as atitudes que as pessoas estão tendo, ou pensando das suas atitudes, melhor dizendo, que tipo de pensamento elas têm? Então tenha cuidado com as suas postagens. Se você não sabe, faça o curso lá com o Daniel, vai aprender um pouquinho mais sobre como manusear aí as redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser uma bênção para louvor e glória do Senhor. Em breve, né, Daniel? A gente vai ver aí muitos testemunhos aí de pessoas dizendo assim, olha, para a glória do Senhor, ganhamos mais uma pessoa para Cristo. Irmãos, lembra do que foi dito no início. Não se preocupe se a pessoa vai para a sua igreja ou para a igreja de outro. Se preocupe em que ela vá para o céu. Exato. O resto é o resto. Amém? Pastor, eu quero agradecer essa oportunidade. Quero agradecer também a Deus, porque Ele tem usado a sua vida, né? O canal Eu Escolhi Evangelizar tem sido bênção na vida de muitas pessoas, né? Através também da internet, da rádio. Então eu quero glorificar a Deus por esse momento, por esse ministério que o Senhor confiou também nas suas mãos. E muito obrigado por nos ceder esse espaço para poder falarmos um pouco mais de Cristo, que é nossa bandeira principal. Amém, amém. A gente pode encerrar esse momento orando. Eu queria orar pela sua vida, Daniel. Orar também por todas as pessoas
pessoas que participaram aqui conosco, todos aqueles que nos acompanham, tanto no Facebook quanto no YouTube, que vão assistir em qualquer momento, através da rádio também eu escolhi evangelizar. Nosso desejo é que tudo que foi falado aqui hoje possa servir para edificar a vida de todos vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez poder estar conversando com o Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de conhecer mais um servo teu, de estar mais próximo, apesar da distância. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Agradeço ao Senhor de uma maneira muito especial pela vida do Daniel. Pai, muito obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da sua esposa, sua família, obrigado, Senhor, por tudo que ele tem feito, o esforço que ele tem feito para que mais e mais pessoas possam estar se envolvendo com o evangelismo através das redes sociais. Pai, que esse curso, esse ministério, que muitas pessoas que nos acompanharam ou nos ouvem nesse momento possam entrar em contato com ele, Senhor, pelo projeto Pregando pelo Mundo, no youtube.com/Pregando pelo Mundo, fazendo contato com ele também através do e-mail, pregandopelomundo.oficial@gmail.com, para que de alguma maneira possam se engajar e querer aprender mais de como partilhar a palavra de Deus através das redes sociais. Continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, abençoe também a nossa vida aqui, nosso projeto missionário aqui em Portugal, e abençoe, Pai, todas as pessoas, todas, sem distinção, que de alguma maneira foram alcançadas através dessa transmissão, seja agora, ao vivo, online, em direto, como falamos aqui em Portugal, ou seja, através da rádio, através de uma reprise, em qualquer momento. Mas, Pai, que sirva de edificação para todas essas pessoas, tudo que foi falado aqui. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Meu amigo, eu é que agradeço. Foi muito bom. Muito bom. Eu tô vendo aqui a Yasmin já falando assim, pena que tá acabando, Yasmin. Uma hora, tem hora para começar e hora para acabar, né? Acabou, mas olha, a gente termina dizendo a todos vocês, partilhe, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam ser alcançadas aí e ter contato aí com o Daniel, com a sua família, com a Mariana, né? Sua esposa? Mariana, né? Isso aí, que Deus abençoe a Mariana, abençoe também o filho, né, o Davi, e abençoe esse casal para a honra e glória de Deus. Deus abençoe, Daniel. Fica na paz de Jesus. A todos, fiquem na paz. Um abraço. Tchau, tchau.